Fala, galerinha da Podosfera! Sejam bem-vindos ao quinto verdadeiro Tricast. Quem diria, hein, gente, que chegaríamos tão longe? Sim, quem diria? Estamos aqui hoje eu, Luana, host, Naama, Oiê! Roberta. E aí, galera, voltei! Tem alguém sem fone aí, hein? Ou não? Não, tô com fone. Todo mundo. Eu ouvi um negocinho aí. Ah, sim, Roberto foi que tá... chegou no meu celular, já tô silenciando. Ah, beleza. É porque senão o Gustavo reclama depois. Ah, pois é. Roberta voltou, participou lá do negócio do Alex Castro. Foi da hora, Rô. Foi legal, foi legal. Foi sem expectativas, então saí ok, assim, saldo positivo. Tá bom, né? Essa altura do campeonato tá bom. E nossa convidada especial hoje é a Sâmia Gabriela. Dá um oi aí, Sâmia. Oi, gente. A Obrigada, Sâmia é viu? amiga... Desculpa, pode falar. Não, obrigada. Queria agradecer aí a oportunidade de conversar com vocês. A Sâmia é amiga da Rô faz tempo. A Rô sempre fala com muito carinho dela. Ela é Esconde jornalista. a Sâmia da gente, né? Ai, pois é, eu não sabia Nossa, dessa, mas toda hora a gente fala, vamos, a gente quer conhecer a Sâmia, tá? A Roberta nunca fez acontecer esse encontro. tá difícil o nosso Mas não encontro também. A gente já tá se escondendo há um tempo uma da outra. É, A Sâmia é jornalista sindical. Participa do movimento Palestina para Todos. É de Sagitário com ascendente em Touro. Isso diz muito sobre ela. Sim. E pelo movimento que ela participa, dá pra gente ter uma ideia do que a gente pensou em conversar hoje, que é sobre Palestina. Então, vou começar perguntando pra Rô por que ela achou que esse tema é importante. Porque, assim, não temos muitos conhecimentos, vamos aprender muito com a Sâmia hoje. acho que, assim, eu vejo a Sâmia nesse movimento, não necessariamente no movimento, assim, mas se movimentando, se articulando para a causa da Palestina há muito tempo. E a gente não vê, né, na grande mídia, nos veículos de comunicação, assim, o que está acontecendo lá. A gente só vê que, tipo, tem um conflito Israel-Palestina, sempre muitos palestinos morrendo, Estados Unidos sempre apoiando Israel, e, enfim, a gente queria entender por quê. E a Samia tinha um outro, não sei se era um movimento, né, mas também acho que uma articulação aí, que era um grupo que chamava Periferia Nossa Faixa de Gaza. E acho que né, essa coisa da Palestina tá assim, né, nesse limite assim territorial e bem à margem, né, essa geopolítica internacional. Fala um pouco, né, da nossa periferia aqui, né, que tá assim também muito esquecida e também aí sendo massacrada por todas as forças. E eu achei que era interessante poder falar disso, poder entender mais, se a gente... Eu me... como que eu posso dizer? Assim, toca o meu coração a causa da Palestina. E acho que a Samia poderia explicar um pouquinho pra gente dessa mini aula. Mas achei muito difícil, só desculpa. A gente foi pesquisar um pouco, né? Eu li o texto que você mandou e depois fui entender um pouco tentar entender, né, o conflito Israel-Palestina, e a gente viu, a Ana também estava pesquisando, que é um conflito de muito tempo, né? E entender tudo aquilo ali foi um pouco difícil. Sim. Antes de passar a bola pra Sâmia, a Nama vai dar uma introdução pra gente. Não? Vai. Não, eu Vai queria ler um falar. texto. Não, eu queria falar porque também eu me interessei em falar da Palestina, né? E é o seguinte, pelo menos falando de mim, né? Mas eu acho que todas nós três aqui do Tricast, a gente adora uma problematização, né? A gente não pode ver uma minoria que já quer levantar a bandeira e apoiar a causa. Meu marido fala isso, né? Ai, você não pode ver, que você já quer. E assim, lógico, eu me sinto assim em relação à Palestina, né? Vejo um povo reivindicando terra, vejo as guerras, lógico que eu tô do lado da Palestina e tal, mas a questão é, por quê, né? Por que eu apoio a causa palestina?
E aí, pensando bem, eu não sei exatamente, né? Eu nunca parei pra pensar. Eu acompanho um pouco sobre quando vai ter show em Israel. Agora o Johnny Hooker ia fazer um show em Israel, que ele foi convidado. Aí a Bell Hooks mandou um texto pra ele, falando pra ele não ir e tal, que eles fazem esse tipo de boicote com Israel. Quando o Jean Willis, que é o deputado federal do PSOL, foi pra Israel, eu lembro que uma galera do PSOL também não gostou, né? E eu queria entender por quê tudo isso, né? E até falar do John Willis foi bom ter falado, porque a gente entende que não é uma causa necessariamente de esquerda, né? Há muitas pessoas de esquerda sionistas, tal, e eu queria entender tudo isso, né? Falar sobre faixa de Gaza, sionismo, antissemitismo, que tem muita gente que confunde, né? Sionismo com antissemitismo. E enfim, então Sammy nos explique tudo. Coisa simples. Né? Dá uma aula de geopolítica aí, né? A gente fala, né? Revoltas árabes, nova orientação geopolítica. Pode falar de um jeito bem básico, assim, porque Sim. a gente não manja muito e também a ideia do podcast assim, é bem acessível pra todo mundo e tal. Então, pode explicar bem do comecinho mesmo, assim. E Sam, é só um parênteses que vai ser bem legal esse, porque no último podcast nós tivemos algumas reclamações, foi sobre maternidade, né? Que algumas pessoas falaram que a gente estava partindo muito da onde a gente sabia, sabe? Tipo, conversa muito entre iguais. Sim. E realmente, né? A gente tem que às vezes dar uns passos para trás, porque nem todo mundo que ouve tá, sei lá, tá a par, tá né? na mesma página. Tá na mesma vibe, né? Sim. E aí é bom vai ser bom esse podcast, que a gente não sabe nada também, então a gente vai... nós somos nossos ouvintes também. A gente então, vai no básico, né? Tá. Então, assim, eu achei bacana você ponderar isso da esquerda, porque de fato existe mesmo essa questão, assim, na esquerda também. Mas eu acho que, assim, eu espero, né, que terminando esse podcast, a gente chegue à conclusão de que se é esquerda, não tem como ser sionista. Porque é totalmente contraditório, entendeu? Com a visão de esquerda, você defender o sionismo, né? Eu acho que, assim, o primeiro ponto pra gente falar de Palestina, para quem não tá muito por dentro do assunto, e que recebe, assim, as informações mais pela grande imprensa e tal, é entender que não se trata de conflito religioso, né? Isso, assim, pra gente partir desse ponto é muito importante, porque é o que está no senso comum, assim, das pessoas. Elas acreditam que, de fato, existe um conflito religioso, porque, e aí, daí eu acho que vem a confusão com o sionismo, né, por conta da questão dos judeus, né. Então eu acho que é importante a gente, primeiro, compreender que o sionismo, ele é uma ideologia política, não é... ela parte de um pressuposto religioso porque ele convém, assim, politicamente. Eretz Israel, né, que é o nome da Palestina na religião judaica, era, assim, reverenciado como um local de peregrinação. Nunca foi reivindicado, assim, historicamente, como um Estado, né, como um Estado de Israel. Foram os pensadores sionistas, isso no final da década de 1880, que aí historicamente passaram a reivindicar o local como Estado, como um território que seria o berço desse movimento que, né, na realidade é um movimento nacionalista, né? E aí, então, assim, para tratar de uma maneira bem didática, assim, o pai do sionismo é o Theodor Herzl, né? Tem muitos pensadores sionistas, né? Tem o sionismo moderno, tem várias vertentes também, né? Como até a Naama colocou, o tal sionismo de esquerda, então tem muitas vertentes. E essa ideologia... Pode falar. Não, eu ia pedir pra você explicar, assim, basicamente o que é o sionismo, o que eles reivindicam, quais são... a pauta, assim. Sim. Então, essa ideologia, eles acreditavam que, assim, existia uma terra sem povo para um povo sem terra. Isso surgiu a partir de toda a perseguição do povo judeu, era
um sentimento que por motivos políticos, ele é um sentimento nacionalista, porque pressupunha que os judeus precisariam de um Estado, isso de uma maneira de protegê-los e tal. Só que os pensadores, os grandes dirigentes sionistas, eles embutiam toda essa carga religiosa e aproveitando aí esse momento de apelo mesmo humanitário, né, pós o nazismo e tal, para conquistar, para obter objetivos políticos mesmo. E ela foi sendo absorvida de modo assim que muitos sionistas acreditavam realmente que aquele local da Palestina era de fato uma terra sem povo. E eu acho que assim, para a gente compreender isso, como a Roberta colocou, né, do projeto Periferia Nossa Faixa de Gaza, eu acho que a gente pode trazer para a nossa realidade, que é o que a gente tem aqui também em relação aos nossos povos originários, da gente se fazer essas perguntas, né? Quantos locais, quantas culturas são apagadas assim historicamente, né? Recentemente teve até uma discussão nas redes sociais de terem rebatizado ali a estação de metrô Liberdade para Liberdade Japão, né? Sendo que ali, antes de ser uma região de imigração japonesa, né, oriental, era propriamente assim de negros, e a própria praça lá era uma praça onde ocorriam os enforcamentos, né? Então, assim, é um processo que acontece em qualquer cultura, em qualquer nação, assim, esse memoricídio, né? De você apagar memórias, e eu acho que talvez vocês tenham essa conexão com a Palestina mesmo sem entender, né, a causa em si, porque é muito perceptível isso, de quanto eles querem apagar a história de um povo para sobrepor a história de outro, né? Pode falar, Nana. Sam, então, mas deixa eu entender uma coisa, falando um pouco do sionismo. Uhum. Antes, Israel, a grande questão é que Israel reivindica uma terra que antes era Palestina, Sim. Né? Mas aí Israel tinha um pedaço menor de terra, era isso? E aí eles falavam, não, a gente quer aquela terra sagrada que é nossa, de acordo com a Bíblia. Então, né? O que acontece... Mais ou menos isso? Não é mais ou menos isso, porque os judeus não tinham um Estado, né? Uhum. Não tinha. Eles estavam. Tá. Os judeus nunca tiveram um Estado. Os judeus Entendi. viviam assim, toda a Europa, né? É verdade. Inclusive, assim, nos congressos sionistas, eles discutiam, inclusive, em quais locais eles estabeleceriam esse Estado. Chegou até a pensar se poderia fazer isso na Argentina, por exemplo. Então, assim, não é nenhuma questão de reivindicar uma terra que era deles. E historicamente judeus e palestinos sempre conviveram muito bem, né, juntos, na mesma terra, né, na Palestina. Então não é que eles tinham uma terra ou tinham pouca parte dessa terra e passaram a reivindicar mais. Eles nunca tiveram um Estado, eles conviviam com palestinos na Palestina. O que acontece é que eles moravam lá já? Existia parte de judeus, sim, mas era a minoria, né? Historicamente era minoria. Com a ocupação, com a criação do Estado de Israel, a expulsão de palestinos, com um processo que vem aí há mais de 100 anos, né? São 70 anos desde a criação do Estado de Israel, mas são muitos anos de expulsão sistemática dos palestinos de lá. Só a partir dessa limpeza étnica é que eles conquistaram mais territórios hoje. Mas historicamente, tanto falando assim em densidade demográfica quanto o cultivo de terras, era a porcentagem muito maior de palestinos árabes, né? Então, esse já é um primeiro mito, né? As pessoas têm esse tipo de confusão, como se eles estivessem reivindicando uma terra que de origem é deles, né? Nossa, total. E isso acontece até no meio acadêmico, assim, os pesquisadores, eles se utilizam de mitos bíblicos para defender
teses supostamente laicas, assim, né? Então, eu até anotei aqui para não esquecer isso. Eles falam muito da batalha desigual entre o judeu Davi e o árabe Golias. E eles colocam isso em teses acadêmicas. Esses termos foram sendo absorvidos, assim, historicamente. E um dos acadêmicos mais conhecidos, historiadores, sobre o tema, que é o Ian Pape, que é até uma referência boa para deixar para o pessoal que está ouvindo o podcast. Ele é um historiador israelense que contesta todo esse memoricídio feito da história do povo palestino, né? Então ele é uma pessoa que nem mora mais em Israel, porque ele não consegue atuar lá mesmo, né? Devido a toda a censura, tudo que acontece lá. Então, assim, é importante desassociar, de fato, assim, o sionismo dessa questão da origem da terra dos judeus, porque eles nunca, isso falando em termos de história do bíblico mesmo, né? Eles nunca reivindicaram o local como um estado-nação, e sim como um local de peregrinação, de reverência mais religiosa mesmo. E sempre conviveram muito bem com palestinos lá. O que acontece, assim, é que eu acho que é de fato um oportunismo histórico, né? Que acontece de tempos em tempos, e aí você consegue estabelecer ali uma nova ordem. Ali a região da Palestina estava sob o mandato britânico, né? Antes da criação de Israel. Então, assim, interessava muito para o mandato britânico também, com o fim do Império Otomano, não se sabia qual a configuração da região, né? Qual seria o futuro ali da região. Então, criar o Estado de Israel seria uma maneira também de obter controle lá, controle econômico, político ali da região. Então, houve um alinhamento dos dirigentes do movimento sionista com o mandato britânico também, quando ele decidiu abandonar ali a região. Né? Então, a gente então entende agora que o sionismo não parte da religião, de fato, né? Não é o objetivo, né, do movimento sionista, que o objetivo real do sionismo é o colonialismo. Assim como foi o apartheid na África do Sul, o que se estabeleceu na Palestina desde então é um apartheid também, é um regime de apartheid. E isso reconhecido por organizações internacionais. A questão do regime de apartheid já é reconhecida por instituições importantes, pelas leis internacionais, inclusive, né? Quando você estuda a história da criação do Estado de Israel e o tanto de violações de direitos humanos e a limpeza étnica que eles estabeleceram lá, tudo isso se enquadra ao regime de apartheid, que é o que aconteceu na África do Sul, uma raça se sobrepondo à outra. Com a criação do Estado de Israel, os palestinos não tinham mais direitos civis, né? Então, e isso, assim, é uma coisa que se perpetua até hoje, né? Então é uma ideologia colonialista, né? E na época foi interessante até para a Grã-Bretanha, né, para o mandato britânico se alinhar com o sionismo, porque eles saíram com um controle político forte, e ainda assim com um verniz humanitário muito, muito importante também, né? Porque tinha todo esse apelo de fato humanitário com os judeus, né? Pós o Holocausto, né? Pós a perseguição nazista. Era tipo um motivo assim, estamos dando terra para pessoas que né, claro, né, que não tem como negar, mas que foram tão, né, maltratadas, mortas, né? Também foi um genocídio, né? Nossa, total, faz muito sentido. Então assim, mas só que é engraçado que o sionismo, mas o sionismo começou no fim do século XIX, né? Sim. Foi antes da Segunda Guerra. Sim. Então, assim... Mas é que já haviam os pogroms, toda a perseguição aos judeus. Isso já era uma realidade, né? E é até interessante, assim, né? Quando eles tratavam da Palestina como uma terra sem povo, né? Para um povo sem terra.
no primeiro congresso sionista, teve, se eu não me engano, em 1887, não tenho certeza se em 86 ou 87, eles enviaram um mandatário para a região da Palestina para que fizesse o reconhecimento do local, e essas informações seriam levadas para o congresso sionista, e nesse congresso foi assim, o primeiro momento em que, publicamente, eles declararam a intenção de se criar um Estado sionista, né? De se criar o Estado de Israel. E a mensagem que chegou via telegrama foi bem sucinta e bem cheia de significados, que dizia somente assim: a noiva é bela, mas está casada com outro homem. Então esse mandatário enviado para a Palestina, ele viu que a terra era uma terra muito produtiva, muito boa para se viver, mas que já haviam, né, já havia uma população, um povo ali, e que não seria assim cabível você ocupar esse espaço, sendo que já haviam pessoas morando lá, né? Não era uma terra de fato sem povo. Então, em outras palavras, isso confronta a ideia, né, toda aquela ideologia que propagavam para os judeus que eram perseguidos na Europa e que procuravam um novo lar, né, esse lar nacional. Então, assim, para resumir, o sionismo é uma ideologia com viés político, né? E aí foi interessante para todo mundo que se aliou, né, aos dirigentes sionistas, porque, e isso até hoje, né, Israel se considera a única nação que tem democracia no Oriente Médio, que é uma falácia, assim. Você tem dezenas e dezenas de leis racistas e discriminatórias contra palestinos hoje lá. Mas ele tem essa cara porque é um discurso que foi construído historicamente, isso desde antes da criação do Estado de Israel. E aí, assim, né, vocês pediram para falar sobre o antissemitismo, né? Eu acho que, assim, para falar de maneira bem didática, né, o antissemitismo é o preconceito, é a discriminação com os povos semitas, né? E isso se começa aí, como a Naama disse, né, do século XIX, século XX. Os judeus eram muito mal vistos na Europa e existia, de fato, muita perseguição. E o sionismo, ele se utiliza desse termo e acaba sendo até uma carta trunfo, assim, em qualquer discurso, em qualquer argumentação, porque virou de fato uma agenda para eles, só que o que na realidade é uma cortina de fumaça para eles omitirem, esconderem o próprio sistema de opressão que eles aplicam contra os palestinos, né? Então é muito delicado você criticar judeus, criticar o Estado de Israel, porque você pode ser considerado um antissemita. Mas eles acabam praticando eles próprios o antissemitismo, porque o povo palestino também é um povo semita, e estão ali com menos direitos, com violação de direitos humanos. Então, assim, eles acabam utilizando isso como uma barreira para de fato, fazer algum tipo de crítica ao regime de apartheid que eles estabeleceram lá, né? Ô Sam, eu tenho uma pergunta. Diga. Você falou que é político e não religioso, né? Mas eu tenho a ideia na minha cabeça que os judeus... Eu acho que você já respondeu, mas eu queria ver se eu entendi direito. Eu tenho na minha cabeça que os judeus estão lá porque lá é um lugar sagrado para eles. Uhum. Isso, porque assim, eu não sou, né, cristã nem judaica, eu sou budista, então eu não estou muito por dentro, assim, Sim. de como que funciona a religião. Mas, então pra eles lá não tem nada de sagrado? Não, para eles lá é uma região sagrada, sim. É uma região de peregrinação religiosa, tudo isso. Mas é importante distinguir o sionismo disso, entendeu? Porque lá, da mesma maneira que existem árabes muçulmanos, há árabes cristãos, e existiam os judeus, e todos conviviam em plena paz antes da criação do Estado de Israel. É uma região... Porque lá é sagrado para todas essas religiões. Para diversas religiões. E nunca foi um local em que... que assim, o que a gente tem que parar para pensar é que é absurdo que se estabeleça um Estado, uma nação,
baseada numa religião, entendeu? E que você coloque esse Estado-nação como um Estado democrático quando ele não é laico, quando ele não tem privilégios para não-judeus, né? Quando ele só privilegia uma identidade, uma religião, uma raça, ele já não pode ser considerado democrático. E, assim, se historicamente as religiões lá conviviam e compartilhavam do território, a partir de um momento que uma ideologia se utiliza da religião para dominar politicamente, economicamente, geograficamente um espaço, a gente tem que fazer esse esforço de distinguir, assim. Tanto que existem vários movimentos de judeus que são anti-sionistas, que dizem que não é em nome deles ou da religião deles que tudo isso acontece. São movimentos muito importantes, que são pró-Palestina e que reivindicam o direito de retorno, o direito que a própria ONU, com a resolução que eles estabeleceram, que todos os palestinos têm direito ao retorno. Isso foi estabelecido logo depois da criação de Israel, assim, em 48 ainda. E até hoje nenhum palestino tem direito de retorno. Todos eles são barrados em qualquer fronteira, não tem essa possibilidade. Simbolicamente... Porque para Israel é conveniente, desculpa, porque acredito que para Israel seja conveniente ter uma terra com menos palestino, né? Até pela questão da guerra. Sim, sim, e é importante também a gente não tratar a questão do conflito Israel e Palestina como guerra, porque assim, se a gente avaliar o poder de força, o poder de militar mesmo, é muito desigual, assim, né? Não dá pra comparar. Né? O que acontece na Palestina não é, na verdade, uma guerra, é um massacre. O lado palestino, ele tenta resistir como pode, assim, até os movimentos mais fundamentalistas, o Hamas, quando eles enfrentam o exército de Israel, é com armamento precário, é com fuzil feito com cano de PVC, né? É com pedra, é com básico, né? Eles resistem, assim, é uma resistência que chega a ser poética, né? E inspira muita gente porque chega a ser poética. Eles não têm um exército. Então, se a Palestina não tem exército, não existe guerra contra Israel. Existe uma opressão, existe um massacre. E isso acontece ano após ano. Existem datas assim mais marcantes. 2008, 2009 foi um ano terrível de ataque a Gaza, mas praticamente todo ano existe uma ofensiva, e sobretudo em Gaza, que é uma região que eles dizem que não é ocupada, mas na prática continua sendo, porque existe todo o cerco militar, existe o cerco no muro, existe o cerco marítimo. Os palestinos que moram em Gaza, por exemplo, se eles têm uma terra para plantio, eles são autorizados a plantar determinados produtos. Então, eles plantam só morangos ou flores. Para subsistência, nada, né? Porque você não consegue viver comendo só morango ou se deseja passar a comer flores. E para importação, exportação também é muito precário, assim, eles não conseguem exportar o produto deles porque também necessita da autorização do Estado de Israel. Então dizer que não ocupa Gaza é uma mentira, porque de fato eles cercam, né? O movimento pró-Palestina exige, né, o fim do cerco a Gaza, e eles impõem essas restrições. Em 2006, se eu não me engano, eles fizeram uma pesquisa, autoridades israelenses fizeram uma pesquisa. O objetivo dessa pesquisa era saber quanto que um palestino em Gaza precisaria consumir de alimento, quanto seria o limite mínimo para ele sobreviver. Então eles foram fazendo pesquisas e pesquisas, restringindo a entrada de alimentos, de ajuda humanitária e tudo mais, para saber quanto que um palestino pode sobreviver de mínimo ali. Então, assim, o quanto que a gente pode oferecer para eles até que eles, sabe, um limite, não pode chegar à desnutrição. Então é uma coisa assim, é desumano, é completamente absurdo, é um crime de lesa humanidade que... Pode falar. Mas a faixa de Gaza, então, é onde seria o território palestino atual, onde eles podem ficar.
atualmente? Hoje, assim, desde o Estado, desde a criação do Estado, eles foram ocupando cada vez mais terras, né? Os israelenses foram anexando terras e de uma maneira muito inteligente, muito sistemática, para que eles tivessem domínio total do território e que isolassem boa parte dos palestinos que continuaram na Palestina, né? Na Nakba, né, a gente chama de Nakba, que é a chamada Grande Catástrofe, né, que foi na criação de Israel, foram mais de 500 vilarejos destruídos. E na criação de Israel foram mais de 800 mil palestinos expulsos, né. Então, assim, boa parte da população foi expulsa já na criação de Israel. E muitos deslocados internos, né, também. Então, tem muitos familiares que se separaram com essa anexação de territórios e que vivem em Gaza e outra parte na Cisjordânia, que é ocupada pelo Estado de Israel. A faixa de Gaza, eles dizem que supostamente não é ocupada. Mas, como eu disse, de fato você não tem possibilidade nem de ir para o Egito e nem de atravessar a Palestina e ter contato com outra parte da Palestina, com a Cisjordânia, com os territórios de 1948. Então, assim, existem essas duas áreas que hoje os palestinos vivem, mas a maioria foi de fato expulsa. É a maior população de refugiados que a gente tem no mundo, assim, são os palestinos. Todos eles ou foram expulsos ou saíram com medo, porque se você lê pesquisadores, inclusive o próprio Ian Pape que eu citei, os relatos das expulsões, né, das invasões aos vilarejos, assim, são relatos absurdos, né? Eram grupos paramilitares que destruíam tudo e matavam, assim, com muita violência, mulheres. Era muita tortura, eles expunham muitos os corpos, assim, as pessoas saíam assustadas mesmo. Os vilarejos vizinhos tinham notícias desses massacres, também fugiam. E é simbólico que todas as famílias palestinas, todas elas fugiam de sua casa carregando a chave de casa. Tanto que é um símbolo de resistência, é um símbolo que eles picham, grafitam bastante, é um símbolo que eles carregam, né? Eles carregam até hoje a chave de casa, porque é como um ato de resistência. O que eles reivindicam é que eles voltem aos seus territórios, que eles voltem e tenham a possibilidade de viver nas suas próprias casas, assim. E aí o que Israel faz é isso, são assentamentos e assentamentos, e isso sob os olhos de toda a comunidade internacional, mesmo a ONU dizendo o quanto é ilegal ampliar todos esses assentamentos, ampliar o muro, né, o chamado Muro da Vergonha, porque eles seguem nesse processo de limpeza étnica. Com os palestinos que continuaram lá, o que eles seguem fazendo é aplicar o regime de apartheid, né? O que a gente tem lá, assim, são diversas leis discriminatórias, tanto para os palestinos como na relação, né, de israelenses com palestinos, né, de não poder casar, e de uma série de discriminações, de dificuldade de acesso à saúde, de dificuldade de acesso à educação. É tudo diferenciado e, assim, de maneira muito escancarada. Eu não vou dizer que isso não exista em outros governos, né? Porque existe. Quando a Roberta, ela citou o movimento, não, uma iniciativa de trabalho do nosso movimento, que é o Periferia Nossa Faixa de Gaza, foi justamente para aproximar, assim, as realidades, porque o palestino de lá é o bandido bom, bandido morto daqui, assim, não tem muita diferenciação. O que é escandaloso é que lá é algo institucionalizado e aberto para toda a comunidade internacional e nada é feito, assim, nada é feito. O que a gente tem de campanha política hoje é o próprio movimento de BDS, que é o de boicote,
desinvestimentos e sanções. A Naama citou alguns artistas, né, que ou vão ou se negam, ou os que vão e são chamados a desistir de se apresentar em Israel, porque faz parte dessa campanha de boicote. E é importante que a gente naturalize isso. É muito difícil, né, pra gente culturalmente falar em boicote. A gente não aplica isso nas nossas políticas. Mas é importante que a gente traga isso para o movimento e para os movimentos no Brasil, assim, porque o que acontece lá é o que aconteceu na África do Sul, assim, não se diferencia em nada. Os israelenses, os judeus, são os brancos da África do Sul. São os que têm privilégios, são os que oprimem, são os que violentam com impunidade, são os que se apropriam de terras que são dos povos originários, que são dos palestinos. Então é importante a gente tentar trazer para a nossa luta, para os nossos movimentos, a importância do boicote a Israel. E de aproximar mesmo. Existem muitos pesquisadores, muitos estudiosos que juridicamente argumentam e comprovam a prática de apartheid. E aí por isso que o Jean Willis foi tão questionado, porque não tem como normatizar ou relativizar uma postura de regime de apartheid, né? Não tem como você procurar algum viés positivo em Israel, sendo que ele pratica isso com milhões, aí colocando milhões de refugiados ao redor do mundo sem o direito de voltar para sua terra. Ô, Sâmia. Pode falar. Não, só te interrompendo um pouquinho. Mas assim, eu conheço pouco também, né, dessa questão de Israel e Palestina. E uma coisa que me tocou faz um tempo, na jornada de 2013, quando a Mídia Ninja ficava transmitindo os protestos. Vocês lembram, né? E aí a gente ficava assistindo aqui em casa e tudo. E tinha umas 5 pessoas, assim, na Paulista falando, reivindicando, né, as questões da Palestina. E eu fiquei muito tocada, porque eles falavam com muita verdade, assim, sabe? Eles estavam falando em árabe. Eles falam árabe, né? Estavam falando em árabe tudo e assim, a gente não entendia, mas você percebia a indignação, assim. E isso pra mim bastou pra eu entender que era uma causa importante, né? E como a Roberta falou, essas informações não chegam, assim, né, via grande mídia. Hoje eu não consumo mais, né, não assisto TV nem nada, mas quando às vezes eu vejo o Jornal Nacional é tipo 1 minuto de matéria, explodiu umas bombas lá, sabe? Mas falando, sendo bem realista, a gente aqui no Brasil, a gente não sabe nada de política internacional, né? Nada chega pra gente. A não ser, tipo, nem assim, nem dos nossos vizinhos. Lógico, chega um pouco dos Estados Unidos, mas ainda assim, tudo é muito pouco, se a gente for parar pra pensar, né? Não sei se é por causa disso. Aí, gente. Mãe, dá tchau. Tira o fone dela. Ela Tira não o tá fone ouvindo pra ela a ouvir. Oi, Dona Maria. Oi! Tudo bem? Tudo bem? Ela vai fazer caça-palavra agora. Mara! Então, Tudo chega... Mas tudo aí... chega... Não, mas aí eu tava tendo uma conversa uma vez com uns amigos meus, e aí eu falei assim, nossa, que tenso, né? Porque assim, eu vou fazer o link. Que tenso, né? Israel bombardeou uma escola, tipo, que errado isso, né? Sim. Porque assim, e aí ele falou assim, não, mas você não sabe que eles lançam bombas das escolas justamente para eles não poderem contra-atacar. Aí eu fiquei tipo, cara, sério mesmo que você tá defendendo, tipo, atacar uma escola? Não entendi, sabe? Lu. Ele falou o quê, o cara? Você não sabe, mas o que os palestinos fazem é jogar bombas de cima de escolas para eles não poderem contra-atacar. Aí eu fiquei assim, tipo, de boca aberta, porque pra mim, assim... Justificando, né? Ele tava justificando o ataque. Essas questões de direitos humanos, de genocídio, não deveriam ser pautas de esquerda ou de direita ou de nada. Tipo assim, você não pode atacar uma escola nunca, sabe? Ponto, sabe? São crianças, né? Mas
Não sei, é muito complicado, porque a gente acaba, não sei, algumas pautas acabam ficando com a esquerda quando não deveriam, sabe? E recentemente eles também destruíram em Gaza um centro cultural muito importante, assim, onde as crianças tinham aula de música, onde tinha teatro, tinha todo um trabalho cultural ali, e eles destruíram o prédio. Fizeram até uma apresentação musical em cima dos escombros, porque Caramba. é a maneira que eles demonstram assim a resistência. Eu acho assim que esses argumentos são cruéis, né? Para começar, assim, ele tentar justificar um ataque a uma escola. Gaza é uma prisão a céu aberto. Gaza é como uma favela, é pequeno, é um espaço pequeno. E Eu tô vendo aqui no mapa, gente, o tamanho é ridículo, é muito pequeno. Gaza é muito pequeno e assim, e as pessoas estão ali espremidas, presas num cerco militar. E aí quando existe um movimento de resistência que tenta responder, né? E isso até na lei internacional você tem esse direito assegurado, que é o de responder à sua violação de direito humano. E aí, da onde que eles vão disparar as bombas, assim, né? Eu sei que é até delicado eu me colocar nessa posição, porque as pessoas tendem a julgar, assim, não, você está protegendo, você está justificando um ataque de um movimento fundamentalista, de um movimento terrorista, até, vamos dizer. Mas, assim, como que esses movimentos vão dar resposta se não for num prédio importante, assim? Não tem como. A gente está falando da questão demográfica ali, da questão prática da coisa, física. É um aglomerado de moradias e tal, e é o que eles podem fazer dentro dos limites deles, né? É o mínimo de resposta. Eu acho que... E outra, assim, quais são as notícias que a gente tem de um míssil disparado de Gaza ter chegado até a população de Israel? Eles não têm capacidade para isso. Isso não acontece, tanto que quando a imprensa decide divulgar números é irrisório, assim. Não tem nem como você... É discrepante, assim. Se morre um soldado israelense, o que é raro acontecer, morrem 300, 500 no mesmo dia de palestinos, assim. Então, é duro, né, quando você vê alguém justificando, assim. Né? E até falando um pouco do link que a Samia compartilhou com a gente antes, que era de uma história de uma menina de 16 anos que estava presa por jogar pedra no soldado israelense. Tipo, pedra, né? Porque pela lei israelense é crime. É crime. E acho que eles também têm essa questão de aprisionar crianças e adolescentes. Sim, né? Eu peguei os dados atualizados, inclusive, que eu acho muito importante a gente falar nessa conversa do encarceramento. E eu acho que faz até um link com a matéria que eu mandei, porque assim, tende-se a pensar que as mulheres palestinas, né, muçulmanas ou não, são mais submissas, porque a ideia que a gente tem das mulheres do Oriente Médio, né? Mas a sociedade palestina é quase matriarca, porque os homens, a maioria dos homens, estão presos. A maioria dos homens. Existe uma organização muito forte de mulheres palestinas. Elas se organizam, elas fazem cooperativas de trabalho, elas pensam maneiras de sobreviver e pensam maneiras de resistir e de lutar contra o encarceramento em massa dos palestinos. Os últimos números que tem, que é da Adamir, que é uma organização que fala de direitos humanos e, sobretudo, dos presos políticos na Palestina, ao todo, hoje, são 5.820 presos políticos. 446 são detenções administrativas. O que são detenções administrativas? São pessoas que são presas sem acusação formal. Então, assim, elas não foram nem julgadas ainda. Elas não têm uma acusação jurídica formal. E desses 446, 2 são membros do parlamento. Então, assim, não importa nem... Você não tem nenhum privilégio por ser político. Nada disso respeitado. São 270 crianças presas hoje nas cadeias israelenses.
Meu Deus. 270. 50 dessas crianças têm menos de 16 anos. A maioria é presa por essa condenação de jogar pedra. É absurdo, mas a maioria tem essa justificativa. São 63 mulheres presas e 5 membros do Conselho Legislativo. Então, assim, o processo de encarceramento, e a própria Anistia Internacional já denunciou, assim, a tortura é uma prática constante nas prisões, e não só nas prisões. Existe um terror psicológico muito forte, sobretudo na Cisjordânia, né? Quando a gente fala de Gaza, a gente fala desse cerco militar e de que é uma região que é uma verdadeira prisão a céu aberto. E na Cisjordânia, o palestino ele tem que conviver com o soldado ali na rua o tempo todo. E existem incursões noturnas, né? Incursões noturnas que são cotidianas, assim. Então, os palestinos têm no seu cotidiano essa rotina de soldados invadirem a casa na madrugada para fazer alguma vistoria, para levar alguém preso sob acusação que seja de jogar pedra. Então, as crianças, elas crescem já nesse ambiente e crescem, eu acho que de alguma maneira, com esse sentimento de que tem pouco a perder, né? Você sendo uma criança que já viu um tio, um pai, um avô, um irmão sendo preso, sendo morto, você já tem esse sentimento de que não tem muito a perder. E a Ahed Tamimi, né, essa adolescente da matéria que eu enviei, ela tem 16 anos, mas desde muito pequena, assim, se vocês derem uma pesquisada, tem fotos incríveis, assim, dela enfrentando soldados mesmo. Ela, quando foi para a corte, né, para o julgamento dela, a expressão dela era de paz, de tranquilidade, ela sorria. Ela é uma figura, assim, muito forte, muito importante, principalmente para o movimento de mulheres lá. E para o movimento de mulheres, eu acho que em nível internacional, porque é uma pessoa, inclusive, de uma família que historicamente é muito envolvida, assim, na política e na resistência do movimento palestino. E foi presa por desafiar o soldado, né? Ela, na verdade, ela não foi presa por jogar pedra. Ela já jogou muita pedra na vida, eu acredito. Mas ela, de fato, socou o soldado militar. Ela deu um tapa na cara dele. E foi presa por isso. Tem uma imagem dela muito forte, né? Dela segurando um soldado. Acho que ele tá tentando prender ela morde ele, ela, né? mais um monte de mulheres. E só mulheres, né? Só mulheres. Eu acho que é legal para desconstruir essa ideia de submissão da mulher do Oriente Médio, esse engajamento das mulheres palestinas, assim. E desde sempre, assim, desde antes da criação do Estado de Israel, já existiam brigadas militares com mulheres, assim, ou só de mulheres. Elas se organizavam politicamente muito bem. E até hoje são figuras muito importantes na sociedade, assim, para o povo palestino, porque, como eu disse, assim, maior parte da população está encarcerada, né? Está encarcerada. E as mulheres se organizam de alguma maneira e se organizam politicamente também. Ô Sam, mas assim, como que tá assim hoje, politicamente mesmo, né? Tem primeiro, Palestina não é reconhecida como Estado, né, perante a ONU. Não, né? O que se discute é a criação de 2 estados, né? Só que... Por isso que deu aquele auê quando o Trump colocou a embaixada em Jerusalém, né? Tirou de Tel Aviv e foi para Jerusalém, né? Sim. Porque ele considera, querendo dizer que a capital de Israel é Jerusalém, né? E eu acho que tudo que a gente tem aí de exemplo na história só faz acreditar que a solução de 2 estados, assim, não resolve o problema. Porque se existe um estado com um poder sobre outro, já nasceria de uma maneira desigual e injusta, né? O que a gente reivindica é que seja um estado único, que os palestinos tenham o direito de retorno, todos eles, dos territórios de 1948, que todos eles possam retornar. E aí sim, num Estado laico e democrático de verdade, não importa o nome,
se é Palestina ou Israel, mas que ele seja de fato democrático e que garanta o direito do palestino de retornar às suas terras, que ali convivam pessoas de qualquer raça, de qualquer etnia, de qualquer religião. Mas o direito dos palestinos, eles têm que ser uma prioridade nesse caso, porque é um crime de lesa humanidade que já dura mais de 100 anos, assim, e não tem como a gente legitimar isso. Eu acho que a comunidade internacional não faz isso porque existe todo um lobby sionista, existem todos os interesses por trás disso, né? Os Estados Unidos ainda é um grande aliado, ainda financia muito o Estado de Israel e vice-versa, assim. Então, é complicado. Eu acho que uma mudança de início, eu acho que é aproximando a luta dos povos mesmo. Por isso que foi importante o debate, né? Todos os debates acerca daquele trabalho, né, da periferia, nossa faixa de Gaza, e isso tem continuado, né? Eu não trabalhei mais nisso, mas o movimento palestino tem feito muito disso quando trata de assuntos principalmente da intervenção federal no Rio de Janeiro. Aconteceu muito debate para tratar da questão palestina, porque o Brasil importa muitas armas de Israel. Então, ia falar isso, ele é um dos maiores exportadores, né? E aí, então, assim, a mesma arma que mata a criança pobre na periferia, numa intervenção federal militar, é a arma que mata o palestino em Gaza, né? Então, se os palestinos são o laboratório, né, das grandes empresas de armamento, das grandes empresas bélicas, o Brasil compra isso, né? Então, inclusive o governo de São Paulo, né? Principalmente, até os caveirões, os blindados, né? Durante a Copa a gente foi reprimido com muito equipamento que vem de Israel, né? Então a gente tem muita relação com Israel e isso acontece no mundo inteiro. Por isso que é difícil também, assim, as relações foram estabelecidas politicamente muito bem estruturadas desde o início, né? Então eu acho que a causa palestina acaba sendo uma luta universal, assim, ela representa o que existe em qualquer sociedade, assim, a questão do oprimido que tem que se rebelar e se organizar, e isso internacionalmente, acredito eu, que só pelo viés internacionalista que a gente consiga derrubar, fragilizar esse sistema que está colocado, né? Eu acho que só nesse viés internacionalista. Isso me lembra muito, a gente conversou, não sei se foi no podcast ou se foi no WhatsApp, um pouco sobre a conexão Sul-Sul. Não sei se vocês lembram que eu falei pra vocês. Que é um conceito do Boaventura de Souza Santos. Ele escreve um pouco sobre direitos humanos e globalização e tal. E aí ele fala assim, isso que a Semana tá falando me lembrou de uma coisa que ele fala, que a gente critica muito o modelo eurocêntrico, né? Que a gente consome muitas coisas da Europa, autores, filmes, blá blá blá, música, cultura, e a gente precisa fazer mais conexões entre os SUS, né? Entre o Sul global. Entre a América Latina, com a África, e assim, apesar de Israel não estar exatamente no e Palestina não estarem exatamente no Sul, acho que tem a ver também a gente conhecer outras histórias, né? Porque a gente fica muito centrado, assim, nos discursos, né? De certos discursos. E o discurso estadunidense, norte-americano, está muito vinculado, né, com o discurso israelense. Totalmente. E a gente tem que também nunca deixar de lembrar que a gente é tão colonizado quanto eles, né? A gente somos um país ainda em desenvolvimento porque fomos colonizados. E isso, como você colocou, de sul a sul, né? Não é à toa. Então eu acho que a gente tem que estreitar as nossas pautas, nossas lutas entre nós, assim, e desconstruir o discurso do dominante, né? Do colonizador, né? Por isso que também é colocado assim a importância também do feminismo anticolonialista, né? Pra gente abranger essas mulheres também.
E Samia, eu ia te perguntar, como que foi que você se interessou assim por isso, como que isso chegou pra você e não sei, por que que hoje você considera importante também assim essa luta? Olha, pra mim começou assim, por um caminho totalmente oposto. Eu me interessava muito pela história da Segunda Guerra, do que sofreram os judeus com o nazismo e tal. E não tinha como, né, uma história não se vincular à outra. E aí na faculdade já escrevi algumas coisas sobre o tema, mas não tinha tanto conhecimento, né? E ainda me falta muito, mas foi quando eu comecei a me interessar, que foi no trabalho de conclusão de curso, que a ideia era fazer um livro com jornalismo literário, e uma amiga minha, que da mesma turma, ela tinha conhecimento de um grupo de palestinos que não eram refugiados, eles eram reassentados. Eles já eram refugiados do Iraque, e aí quando teve a invasão no Iraque pelos Estados Unidos, eles foram mandados para um outro campo de refugiados na Jordânia. E de lá esse grupo de palestinos veio para cá, para o Brasil. E aí boa parte desse grupo veio morar em Mogi das Cruzes, e aí a ideia era pegar relatos desses reassentados, né? E contar as histórias deles, isso da Palestina e de como que foi o processo de expulsão na Palestina. E aí foi quando eu me apaixonei mesmo pela questão, pela luta deles. E aí foi uma coisa que veio com a outra. Eu entrevistei o Hassan Zarif, que hoje é o proprietário do restaurante Aljânia, eu não sei se vocês conhecem. O Aljânia Nunca fui, mas já ouvi Eu falar. já fui. É um restaurante que tem muitos refugiados que trabalham lá. E o Hassan, ele é o fundador, junto com a Soraya Mislé, que é uma palestina brasileira, e fundador do movimento Palestina para Todos. Então eu busquei esse contato com o Hassan para fazer uma entrevista, né? E eles estavam articulando um retorno do movimento e tal, e procurando pessoas para militar no movimento. E aí eu participei de uma reunião e aí nunca mais deixei de ir. E aí foi muito importante, até pro trabalho, porque com o movimento fui conhecendo outras histórias e isso foi agregando também ao trabalho de conclusão da faculdade. E aí, a partir disso, nunca mais deixei a causa palestina. Acabei trabalhando na União Nacional Islâmica, que foi muito importante também para mim, assim, tanto profissionalmente quanto assim pessoalmente, né, na militância, para desconstruir também alguns preconceitos que eu tinha com o Islã, né, foi muito importante para mim compreender a história do Islã e tudo mais, e de como também eles sofrem preconceito, né, e no Brasil também, inclusive. E aí de lá eu fui trabalhar na CSP com lutas, e aí é uma coisa também que eu não consegui desassociar. Eu fui para o setor internacional da CSP com lutas, então Palestina continua sendo um tema que está vinculado ao meu trabalho também. Então não deixei de militar. Milito de uma maneira diferente, né? Porque depois que eu me tornei mãe, não tive mais condições de estar em reunião, de organizar atividades, de estar em manifestações. Mas foi muito importante que, quando eu trabalhava na revista Fórum, eu tive a oportunidade de entrevistar a Leila Khaled. A Leila Khaled ainda é, né, uma ativista da causa palestina, ela é palestina, e ela sequestrava aviões. Uau! Inclusive tem filme sobre, assim, ela tem uma história incrível, Leila Khaled tem uma história incrível. E ela sequestrava aviões, era chamada Dama de Branco, porque ela se vestia muito bem para fazer esses sequestros de aviões. E entrevistando ela falou assim de como que era o processo. Ela mora no Brasil? Não, Peraí. a Leila Khaled hoje mora na Jordânia. Ela não pode voltar para a Palestina, né? Uhum. Mas ela mora ali perto, na Jordânia. E numa ocasião que ela esteve aqui no Brasil, conversando com ela, ela me falou assim que toda mulher palestina, de alguma maneira, participa da resistência, né?
que ela dizia que chegavam mulheres e falavam, que falavam assim para ela, olha, eu tenho meus filhos, eu tenho a minha casa, eu não tenho tempo para participar da organização de resistência. E ela dizia que ela tinha o trabalho da resistência dela, estava em casa justamente, assim, que ela passasse isso para os filhos delas, que ela passasse isso para outras gerações, e que aquela era a militância dela dentro das condições dela. Ela nunca diminuiu uma mulher por ser mãe ou por ser dona de casa. Então, o nível, né, a consciência de politização nesse sentido é extraordinária, né? E ela colocando isso para mim me ajudou muito também no meu processo de maternidade, de compreender de que existem várias maneiras de você militar, né? Em determinadas situações, resistir já é uma... Existir, já é uma luta, né? Existir exatamente, já é. Estar lá já é uma forma de luta. Todo dia você dormir e acordar, estando em Gaza, nessa situação... Sim. É uma forma de luta, sim. E os sionistas diziam, né, que os mortos vão, os velhos vão morrer e os jovens vão esquecer. E o que a gente vê é que uma jovem de 16 anos foi presa porque deu um murro na cara de um soldado israelense. Isso eles não vão conseguir fazer, assim, essa dignidade do povo palestino eles não vão conseguir tirar. Isso, assim, para mim é muito, muito evidente. Historicamente, isso vai ser uma causa que vai perpetuar. Não sei quando que a gente vai ver uma Palestina livre, não sei quando que a gente vai ver um refugiado podendo voltar para sua casa nos territórios de 48, mas eu acho que essa memória, assim, no coletivo, que essa memória do povo palestino, nenhum esforço militar, nenhum conchavo político, nada disso vai conseguir apagar. Isso aí, pra mim, é certo. Meninas, sobre a Palestina, vocês querem falar mais alguma coisa, alguma pergunta? A gente tá com 1 hora de gravação. Olha, que rápido. A Samia fala tão doce, né? Nossa senhora, muito. Vocês já tão, eu não vou mostrar pra vocês ela mesmo, porque eu tenho medo de vocês roubarem. Ela é quase minha vizinha. O Brooklyn é do lado do Cartão. Não, porque meus pais moram na Vila Prudente, né? Ai, do lado. E meu avô mora no São Lucas. Nossa. E você nasceu por aí, e você cresceu ali também, né? Eu fui crismada na São Felipe Neri. Eu tenho toda uma história. Tem toda uma conexão afetiva. Não, só queria fazer uma observação, porque tem um tempo, esse ano eu comecei a ouvir um podcast de política internacional, que chama Xadrez Verbal. Todo sábado sai mais de 2 horas de podcast, só eles falando de política internacional, gente. E é maravilhoso e desesperador, né? Porque é bom porque você ouve de coisas, tipo assim, você ouve falar de Vanuatu, você ouve falar de Israel, você ouve falar do Kurdistão, você ouve falar de um monte de coisa, mas ao mesmo tempo você fala, meu Deus, eu não sei nada, porque quanto mais você ouve, e é difícil fazer as associações todas, né? E aí eles falaram várias vezes, quando os Estados Unidos mudou a embaixada, saiu de Tel Aviv e mudou para Jerusalém, eles falaram nos 3 programas seguidos, que eles deram a notícia, depois no outro a repercussão da repercussão. E eu nunca tinha entendido. Eu sabia que era uma coisa que não havia um consenso na comunidade ainda de outros países e tal. Só a República de Vanuatu que tinha lá em Jerusalém, mas nenhuma outra potência. Mas eu não entendia qual que era o problema, né? E agora eu entendi. É muito engraçado, a gente vai ouvindo as coisas e vai ligando o quebra-cabeça, né? Porque Jerusalém até então era uma área, não era uma zona livre, mas era uma... Porque não há um consenso, né? Por mais que não reconheça a Palestina, também não há um consenso que aquela terra é de Israel. Mas a partir do momento que uma potência como os Estados Unidos reconhece ali, coloca ali sua embaixada,
já é como se tava dando pontos para Israel, né? Sendo que não há um consenso. E a Palestina perde mais uma vez, né? Porque assim, porque os Estados Unidos, entre aspas, pode ser que abriu a porteira para outros países começarem a mudar sua embaixada. E, enfim, mais um ponto a menos. Sei lá. Eu acho que também é uma política que pode ir até contra eles mesmos, assim, porque o que teve de resposta, né, dos palestinos contra isso, e eu acho que a imprensa, por mais que dê a versão mais vinculada à imprensa norte-americana e Israel, eu acho que chega num limite que não tem como mais tratar de uma maneira parcial pro lado. Não tem como negar, entendeu? Quando você diz que morreram cento e tantos num período, sabe, super curto, só por conta dessa. Só por conta, né? Significa muito. Mas por conta dessa decisão Sim. aí do Trump, não tem como você colocar isso de uma maneira positiva para Israel. Então eu acho que eles acabam também, e isso é muito interessante, que tem um poeta palestino chamado Mahmoud Darwish. Eu tava tentando lembrar eles. E tem um filme do Godard, que eu não lembro o nome agora, mas que tem uma entrevista com ele num momento do filme, assim, e que ele fala que a sorte dos palestinos é terem um inimigo tão forte quanto Israel, porque isso acaba dando visibilidade para eles. Né? E aí ele diz assim, que ele escolheu ser um poeta troiano, que a história de Troia é contada pelo grego Eurípides. E ele quer ser a voz, né, de quem não tem voz, né, no caso. Então ele quer contar a história pela voz dos palestinos, né? Então ele escolhe ser esse poeta troiano. E ele fala que mesmo se ele pertencesse ao lado vencedor, né, ele estaria nas manifestações do derrotado, do oprimido. E aí, claro, né, diz toda de uma maneira poética, dizendo que existe mais humanidade, mais poesia nos derrotados do que nos vencedores e tal. Mas, assim, é muito importante também considerar isso, porque a gente vê que grandes impérios caem, né? É uma questão, talvez, Sim. de tempo. Então, eu acho que eu não sei, chega num nível de impunidade, de bloqueio político e tudo mais, que os estados perdem noção realmente do que fazem, né? Os governos, né? E eu acho que acaba sendo um tiro no pé também, porque vai ter um momento que a rebelião popular também vai deixar algumas situações insustentáveis, né? E isso eu digo assim de modo global. A gente vê isso, morrem muitos, mas a resistência, né? A gente falando até na América Latina aqui, Nicarágua, né? Acho que mais de 400 mortos. E isso começando com protestos contra a reforma da Previdência no país. Então, assim, eu acho que chega um ponto em que a rebelião popular, por mais que tenham aí números e números de mortos, ela dá uma desestabilizada muito importante nos governos. E eu acho que para Israel não vai ser diferente. Mesmo com tanto apoio internacional, eu acho que não vai ser diferente também. Ai, Sam, eu queria ser assim otimista como você. Não necessariamente em relação à Palestina, mas na vida. Mas eu tô aqui também falando, né? Mas... Não, eu tô um pouco mais, porque eu quero muito ser mãe, né? Então, como é que eu posso querer colocar um filho no mundo não sendo? Mas as meninas sabem, 3 meses atrás, qual era a minha situação, né? Ai, mas eu acho que... eu acho mas que bonito é um ato de resistência ser mãe também, porque você precisa confiar muito. Pois é, eu tô aqui tentando mudar. Mas eu vejo pelas minhas filhas, eu acho que a gente vai ter Quantos anos elas estão mesmo, Sam? Desculpa. Vão fazer 4. E eu vejo por elas, assim, elas têm quase 4 anos e são muito melhores do que eu, do que muita gente. Então eu acho que a gente tem que ter esperança nessas próximas gerações. Não é pouca esperança não, sabe? Eu acho que a gente não pode deixar de ver os avanços também. A gente tem sofrido muito ataque. Principalmente nós mulheres, assim.
Mas o que tem de também, por um outro lado, de movimento de resistência, de unidade, sabe? Das pautas identitárias e tudo mais, eu acho que isso tem que dar um pouco de combustível pra gente também. Não é só... A gente não tem que ver só o lado negativo de maneira alguma. Eu acho que o outro lado também... Talvez o outro lado esteja mais desesperado do que nós, porque a gente não tem nada a perder, né? Então, quando você não tem nada a perder, a sua fúria é bem diferente de quem tem os seus privilégios aí. Então, e a causa palestina, eu acho que é o que representa isso, assim, concretamente. É uma causa que pode inspirar qualquer outra causa. Nossa, que legal. Legal, gente. Então, sobre o conflito, acho que é isso, né? Não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa. Não, Não. ficou bem Ficou, claro. ficou. pra mim. Ai, juro. Muito simples, e muito simples, assim, né? Eu vi um vídeo no YouTube e eu não entendi. Pra mim foi muito mais esclarecedor. Eu acho que foi simples também, gente, porque não é querendo confete, não, é humildade mesmo. É sério, assim, eu sou jovem, né? Tenho 31 anos e, sei lá, há uns 6 anos, ou um pouco mais, assim, que eu procuro entender realmente o assunto. Eu, assim, não sei se eu já citei o escritor, o historiador Ian Pape, mas eu deixaria como sugestão também nessa conversa para vocês acompanharem o trabalho da Soraya Mislé, que eu citei. Eu tive a sorte de tê-la na minha bancada, né, do TCC, e de poder trabalhar com ela hoje em dia também. Ela é uma palestino-brasileira, né, ela é jornalista, e ela tem um trabalho incrível assim, sobre a Palestina. Ela acabou de lançar um livro sobre a Nakba, e é um livro que ela conta sob o ponto de vista do pai dela, né, que é um palestino que foi expulso do vilarejo, que vivia e tal. E assim, é uma pessoa que, como fonte, assim, se vocês quiserem acompanhar, é uma pessoa incrível, assim. Ela entende tudo sobre o assunto, é uma palestina e ela é uma mulher, então ela tem toda essa sensibilidade para tratar do assunto e para tratar, assim, nesse viés de movimento de mulher também, que eu não tenho como não deixar de sugerir para quem está ouvindo também, de acompanhar o trabalho dela. Uma pessoa que eu admiro incrivelmente, assim. Então, para quem quiser entender mais, tem vários artigos dela, eu acho, publicados na internet, e ela é super acessível também, quem quiser conversar com ela e tal. Eu sugiro a Soraya Mislé. Procurem os artigos dela, ela escreve muito bem e fala muito bem do movimento de mulheres palestinas. Como ela chama? Soraya Mislé. É M-I-S-L de laranja E-H. Mislé. Eu adicionei ela no Facebook. Adiciona, pode conversar com ela que ela é super acessível. Ela é ótima. Oi, Beli. Esse bolo de cenoura. Opa, bolo de cenoura. Chegou. Ai, minha casa é muito movimentada, gente. Meu primo. Quem chegou? O Bruno. Preta? É, do Pleta. Fala do Aí, Play. Bruno. Esse bolo de cenoura. Você acha que tá Palestina, Bruno? Todas as pedrinhas. Ah, ele foi pra lá. Ah, nem vi. Ô, gente, então agora a Samia já deu o momento Me Too Show dela. Ô, Samia, o momento Me Too Show é uma parte do podcast que a gente fala alguma dica que a gente gosta, que a gente fala sobre um livro, um filme, uma pessoa. E aí você já falou, né, da Soraya. Não sei se as meninas pensaram em alguma dica também. Então, assim, de leitura eu sugeri o Ian Pape, que é I-L-A, Pape, com 2 P's. A Soraya Mislé também, que tem publicação. E de documentário tem o Occupation 101. Ele é um documentário assim que é bem na linha da nossa conversa. Bem didático, ele traz todo um resgate histórico, mostra como que é a violência contra o povo palestino. É bem interessante e tem no YouTube, é fácil de achar. Achei aqui, 1h28, a voz da maioria silenciada. Isso, é incrível. Esse documentário foi um dos primeiros que eu assisti, assim, para entender melhor o tema. E é uma boa sugestão.
E tem vários outros, assim, tem o Checkpoint Rock, que mostra como que se dá a resistência cultural na Palestina. É bem legal também. E tem a página do BDS no Facebook, que é legal porque eles divulgam várias iniciativas, tanto, sabe, em outros países como no Brasil também. Página de quem? Do BDS, que é da campanha de boicote. Ah, tá. É. Acho que é isso. Nossa, não achei. Apareceu BDS 1000 Grau, O quê? baile do BDS. Nossa. É verdade. É BDS Brasil, Organização É, Política, deve BDS ser Brasil, isso aí. Não tô sabendo de baile, não. Naama, você tem um momento Me Too Show dessa semana? Eu tenho, gente. Eu quis me preparar minimamente para o assunto de hoje, que eu não sabia realmente nada. Aí eu vi alguns vídeos de um canal do YouTube que chama Tese 11, que é da Sabrina Fernandes. Quem ouve o Anticast provavelmente já conhece ela. E ela é uma mulher marxista de Brasília. E ela tem um canal bem legal, um canal comunista no YouTube. E Tese 11, Tese com S. E ela tem 4 vídeos, vão vir mais, assim, mas falando um pouco sobre a Palestina e tal. Sinceramente, eu vi só uns 2. Eu não achei tão didático quanto a Sâmia falando, mas eu acho que a história é muito complexa. Então, se a gente quiser entender, a gente tem que ir ligando vários pontos até conseguir chegar né, para entender minimamente. E eu queria indicar outra coisa, que é na verdade, é um Instagram de uma colega minha. Júlia Dolce Ribeiro. Dolce com L. Então, Júlia Dolce Ribeiro. É muito louco. Ela é minha colega. A gente fez polidense juntos uma época. E foi assim que eu a conheci. E depois que no polidense, eu vi que ela tinha uma tatuagem que era um triângulo. Era no braço um triângulo preto. Todo pintado de preto. E eu falei, o que é isso? Ela falou, não, é quando... Na época do Holocausto, tatuavam as mulheres, as feministas, com esse símbolo, né? E aí, me tatuei assim também. Aí eu achei, da hora. Mas a gente nunca fomos amigas, tal. E aí agora, enfim, a gente se segue no Instagram e ela era jornalista, mas agora ela é fotógrafa também. E o Instagram dela é muito legal. Gente, mas assim, pra quem é de esquerda, porque ela é super Lula livre e tal. Então, no momento, ela está acompanhando a caravana do Lula, do pessoal que foi até a Brasília acompanhar a caravana do Lula. Ela teve umas fotos lindas quando o Lula estava lá em São Bernardo antes de ser preso. E ela foi para a faixa de Gaza, fotografou lá. E, enfim, ela é muito legal. Ela não, como eu falei, não somos próximas, a gente não somos amigas de internet, mas já é o suficiente. O Instagram dela é bem bonito. Eu acho que vale a pena ter umas fotos bem legais. E é isso. Que legal, tô dando uma olhada aqui. Uhum. São tipo fotografia mesmo, né? Com F maiúsculo. Sim, é bem foda. O site dela é bem legal mesmo. E ela é tatuadora, já falei com ela, me tatua, tal, ela nunca tem tempo, tal. E, enfim, mas quem sabe um dia rola. E quem diria, né, que o polidense... Gente, não é? Empoderamento, né? Quem diria, né? A controvérsia sobre isso, né? Vixe, se é ou não. Mas enfim, polidense unindo a galera. É outra pau. E eu parei, ela também parou, mas ok. Roberta. Eu acho que não é igual aqui, mas Gente, eu escutei, mas estava aqui falando com a minha família. Falei de novo com eles, olha. Oi! Olá. O Bruno veio aqui, hoje ele salvou a Belly fugiu, gente, foi um auê. Aí eu tava saindo pro ensaio, ela se enfiou na chaminé da vizinha, o Bruno foi lá resgatar. Nossa, foi um dia difícil hoje. Enfim. Nossa. Então, eu tenho uma indicação que não é tão nova, mas pra mim é novo, né? Eu li Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Não sei se a Luana e a Nama sabem, porque eu fiquei compartilhando. Não sei se você conhece, Sam. Roberta é inteligente, né? Então...
Então, e é um pouco isso, né? Uma raça, né? Que também tava querendo, tentou, né, apagar outra, né? A raça negra. E o relato dela é um relato real, mas tem um pouco de ficção, porque a Ana Maria Gonçalves achou esses relatos dessa escrava, né? Da Kenide, que foi trazida para o Brasil com 6 anos. Ela achou lá na ilha de Tamambuca. E só que já tinha um pedaço, já tinha se perdido, né? Então tem um pouco de ficção, um pouco coisa real, e é o relato dela, né? Vindo pro Brasil e depois toda a trajetória dela aqui no Brasil, Bahia, Salvador, e depois voltando, né, pra África. Então fala muito, né, da resistência do povo negro, assim. Isso que a Samia falou lá da praça, né, do metrô da Liberdade. Apagando mais uma vez, né, a memória do povo negro. Então esse livro para mim foi muito, muito importante, e acho que, né, trazer resgatar essas histórias assim é também uma forma de resistir, não deixar que mais um povo seja apagado. Sim. Toda vez que vocês leem um livro foda, vocês ficam pensando, meu Deus, tem muito livro foda por aí que eu ainda não li. Nossa, eu tô muito em crise com isso. Eu até não tô sabendo lidar, sabe? Porque tem muita coisa que eu quero ler e eu não consigo. Ai, gente, não vamos se culpar não, pelo amor. Dá não. Nossa. Não é culpa, é uma tristeza, assim. Tipo, Mas não, a gente tem que viver dar conta. tudo que eu preciso viver. Mas um dia de cada vez a gente chega lá. Sim. Gente, então muito obrigada pela participação de vocês. Adorei conversar com a Samia, aprender um pouquinho mais. Samia, vamos fazer essa amizade acontecer, Vamos, Samia. vamos. Unidas da Zona Leste. Eu e Vamos, você. total, mano. Super apoio. Não, e eu tô com uma saudade da Roberta. A gente podia até aproveitar e marcar um dia pra se Vamos. encontrar e se conhecer, né? Vamos, sim, Roberta. Demorou. Tá, fechou. Não. Não é. Gente, então vamos dar tchau, todo mundo junto. 1, 2, 3 e tchau. Tchau. Tchau, gente. Brigadão. Um beijo.